Olá, quinta-feira, 24 de setembro de 2020. Vamos às principais notícias de hoje para o Plural Notícias, aqui no canal Plural, a TV comunitária de São José dos Campos. Começando então com uma notícia internacional, o ex-presidente do Equador, o Rafael Correa, então teve uma decisão lá da corte do Equador de captura e apreensão. Ele que foi condenado por corrupção e hoje vive então na Bélgica, né? Tem aí mandado de apreensão contra ele. As autoridades agora vamos ver como reagem, né? Se a Bélgica então vai cumprir esse mandado aí de prisão, né, contra o ex-presidente da República do Equador. Bom, falando de política, na capital paulista, então, as corridas aí para a cadeira aí de prefeito, né, da principal capital do Brasil, que está entre o Covas, o atual prefeito, que quer tentar a sua reeleição, e também o segundo candidato aparecendo aí é o Russomano, né? Na verdade, ao contrário, o Russomano está aparecendo na frente do Covas, né? Na corrida aí para a cadeira de prefeito em São Paulo. E o outro candidato do PT, então, nesse momento, não passaria, né, para o segundo turno das eleições. Então, o Russomano liderando as pesquisas para ser o novo prefeito da capital paulista. E vamos ver, né? As eleições elas mudam, mas por hora, se a eleição fosse hoje, o Russomano seria o prefeito para a capital. No Rio de Janeiro, então, a Alerj ontem fez uma votação, foi até de tarde, e o governador Witzel, então, que já estava afastado por questões de justiça, né, por investigação, foi afastado então pelos juízes lá do tribunal. E ontem também aí a Assembleia, então, né, legislativa no Rio de Janeiro votou a questão do processo de impeachment. Então vai caminhar mesmo o processo de impeachment e fica agora afastado duplamente o governador, então, Wilson Witzel, né, do estado do Rio de Janeiro, pela justiça comum e também pelos parlamentares ali, né, vamos pôr assim, da Assembleia, que votaram por unanimidade, acho que foi 69-0, né, a favor do processo de impeachment, que já começa a se desdobrar. O governador, então, tem aí um prazo de 6 meses para apresentar suas alegações, a sua defesa, e depois será julgado e votado de fato o impeachment. Fora ainda que a Assembleia, então, também, né, a Alerj, deve entrar com um pedido também de crime, né, de responsabilidade, de improbidade administrativa. Então a vida do governador Witzel fica bastante complicada. Ele que foi um ex-juiz, né, ex-militar também. Enfim, é bem complicado. Provavelmente ele deve sim sofrer o processo de impeachment e provavelmente condenado, né, o que é bem complicado e um mau exemplo aí para a nossa política. O INSS, que está com as perícias bastante atrasadas, né, por conta da pandemia e depois por conta da polêmica que teve com a classe que representa os peritos, né, dizendo que não tinha condições de trabalho, hoje a Advocacia Geral da União, né, a AGU, encaminha então um pedido para rever essa decisão. E também tem uma notícia que o INSS ligará para as pessoas para reagendar a perícia. Então fique atento e cuidado com as fraudes também nessas ligações, tá? Mais uma vez, então, hoje outra liberação de R$300 do auxílio emergencial. Então você pode acompanhar, né, se o seu número NIS está contemplado nessa liberação. A gente já mostrou aqui na nossa telinha
qual é o final que está sendo contemplado então na liberação do auxílio emergencial na parcela de R$300. Uma informação aí para o mercado, né? Então, uma fusão entre a Localiza e a Unidas mexe com o mercado, foi pego de bastante surpresa a todos que não esperavam isso. E então as lojas aí, né, essas redes que fazem locação de veículos, no caso a Localiza e a Unidas, anunciam uma fusão, o que vai representar uma economia bastante grande para essas duas empresas, né? Um saving aí importante em termos de administração, né? E maximização da utilização dos recursos para a empresa é bom. Por outro lado, provavelmente devem ocorrer demissões, né? Principalmente na parte administrativa, né? As fusões pegam principalmente essa parte, que daí você enxuga, né? Tendo apenas um departamento financeiro, contábil, etc. Então, algumas demissões na parte administrativa devem ocorrer, que é natural no processo de fusão. E para o consumidor, se esse processo for bem sucedido, tem duas vertentes. Uma é representar, de repente, preços melhores por conta desse save, né? Por conta dessa economia, e vai gerar, então, uma possibilidade da empresa ofertar um produto menos custoso e pode impactar na redução do preço. Essa é uma vertente que seria positiva. A outra vertente é que com a fusão você perde competitividade, e então se o mercado ficar consolidado na mão de poucas empresas, aí há o risco de elas mandarem então nesse preço, e aí o preço sobe. Então vamos ver qual vai ser o caminho que vai seguir. A gente torce sempre para o caminho do que seja melhor para o consumidor e para a empresa também, né? É importante que as empresas tenham lucro, mas que esse lucro seja um lucro normal, né? E dentro de uma regra de mercado de perfeito funcionamento. Quando esse mercado caracteriza algum tipo que seja, né, ou de falta de concorrência, indo para um cartel, a palavra nem é boa porque cartel é crime, né? Ou um tipo de monopólio, aí a gente preocupa porque tende a encarecer o produto para o consumidor. E nesse sentido, falando ainda de economia, né, o ministro então Paulo Guedes insiste na criação de um imposto aí alternativo, né, que todo mundo está rotulando como a volta da CPMF. Enfim, é diferente, com propósitos diferentes, né, mas todo mundo está rotulando como a CPMF. Né? A CPMF foi um imposto que cobrava em cada transação aí bancária um percentual, um percentual pequeno, que isso incomodou muita gente. E agora está se defendendo um novo imposto que seria em cima de transações eletrônicas, enfim. E por que a volta desse imposto ou esse novo imposto sobre a circulação aí eletrônica que seja? Para tentar desonerar a folha de pagamento. Como não há mágica, né? Não tem como você aumentar dinheiro ou a arrecadação assim, sem ou criar imposto ou fazer a economia crescer, e você, para desonerar, você tem que criar receita de algum lado. Então está vindo aí essa discussão de um novo imposto, né? Também está se discutindo a questão de, no imposto de renda, acabar com o teto de limite para as deduções aí com educação e saúde, né? O imposto de renda da pessoa física, né? A tabela do imposto de renda da pessoa física precisa ser totalmente revista, porque ela está congelada há muito tempo, né? Não reflete a realidade das pessoas, e isso sim é uma forma também de aumentar imposto. Então o Paulo Guedes aí defendendo a criação de um novo imposto, que o pessoal está taxando como a volta da CPMF, para desonerar então a folha de pagamento, né? Transferir então um pouco de recurso, vamos supor assim, para fomentar o emprego por meio dessa mobilidade. Vamos ver qual é a decisão, né, que o Congresso, né, que depois todo imposto tem que passar pelo Congresso, vai decidir com relação a isso. Bom, falando da situação triste que vive o Pantanal, a gente já vem acompanhando a situação com bastante tempo. A previsão de chuva para o Pantanal, então, que é para domingo, né? Mais precisamente agora, mais para domingo à noite, com pancadas de chuva, e na segunda também.
E hoje a previsão é que não chove, de fato não está chovendo, o clima continua quente. E que dificulta aí o trabalho aí de contenção do fogo. Ontem a Força Nacional mandou para lá mais 40 militares, todos se mobilizando para resolver o problema, que já resolveu em parte, mas ainda não totalmente, né? E as imagens chocantes aí que foram divulgadas de uma onça, né, pintada com as patas toda queimada, né? A gente mostrou aqui no nosso resumo. E é triste ver a perda, né, e da nossa fauna, da nossa flora, né, dos animais sofrendo. Está aí a imagem da onça pintada, né, com as patas toda queimadas, sendo tratada por veterinários. E a inovação aí é o uso de células tronco da própria onça, então, para recuperar ali as patas, né, a parte desse seu corpo que foi mutilada aí pelo fogo, né. Enfim, a gente precisa repensar de fato as políticas aí de combate à queimada, né? Não aceitar mais o manejo por queimada, tem que ter outra forma, porque isso sai de controle e depois essa desgraça, né? Essa palavra é forte, mas é de fato isso, essa desgraça que a gente viu aí no Pantanal e algumas zonas também do Amazonas. Isso não é só nessas regiões, no Brasil inteiro existem queimadas, né? Que incomodam muito. No Vale do Paraíba a gente está insistindo na situação da questão da várzea como um todo, e aqui, como o canal Plural fica em São José dos Campos, a gente pegou o ícone do banhado, que todos os dias tem fogo ali posto, né? Ou derrubando e queimando vegetação, ou queimando lixo. Isso é muito grave, né? Ou às vezes fogo posto por vândalos, né, que vê o mato seco, ateia fogo e depois não sabe o quanto isso, ou sabe, né, o quanto isso é prejudicial para todos, né, para a vida ali animal e também para a população que sofre com o cheiro, com as queimadas, com aquela poluição terrível. Então fica a nossa campanha para que as autoridades tomem providências, né. No Vale do Paraíba, então, a previsão do tempo é de sol, né? O tempo continua forte, com poucas nuvens, e enfim, mas o tempo fica estável. A chuva já passou. Eu sinceramente gostaria que chovesse mais. Se chovesse por mim por 40 dias e 40 noites, não seria nada mal, né? Para ver se a gente acaba com todo o fogo aí na vegetação. Enfim, precisamos rever tudo isso. Bom, uma mulher então de 32 anos foi violentamente assassinada, né? Encontrada morta pelo seu pai no local de trabalho, né? Onde ela ficava. E, enfim, ainda não se sabe quem foi o autor do assassinato. O problema é que ela estava mesmo com muitas marcas de espancamento. Falam-se aí que o ex-marido ameaçava, mas não se sabe se foi ou não. Enfim, um crime bárbaro que aconteceu em São José dos Campos e que precisa de investigação, apuração e punição do responsável, né? Essas foram as principais notícias de hoje. Lembrando que o vestibular, então, para o ITA, né, continua com as inscrições abertas, né? Isso vai até o dia 30 de setembro. Então, você que quer prestar o vestibular, não perca a chance de se inscrever no ITA, né? E depois estude para a prova, que a prova não é fácil, é bem complicada, bem difícil, né? Mas não perca, não seja eliminado já na inscrição, não vá perder o prazo. Então, essas foram as notícias de hoje para o canal Plural, né? Aqui a programação do Plural Notícias, que traz um resumo daquilo que está nas principais meios de comunicação do Brasil, né, e do mundo, para você, espectador da nossa TV comunitária. Participe, não deixe de participar, visite a nossa página no Facebook, né, o nosso canal no YouTube, também o Instagram, e para você que tem assinatura da NET Claro, pode sintonizar o canal 3 da NET. E em breve também na Vivo Fibra, mais um meio aí chegando até você, nosso espectador, para curtir o nosso canal e participar também dele. O canal
comunitário, o nome já diz, é comunitário, ele é de todos. Quem faz o canal é a voz da população. Empresário, trabalhador, artistas, né? Intelectuais, políticos. Então, participe conosco, não deixe de enviar a tua sugestão, a tua crítica, também ela é bem-vinda, é construtiva, para a gente fazer cada dia mais um canal mais interessante para você, espectador. Obrigado e voltamos em breve, então, amanhã, com mais uma edição do Plural Notícias. E não deixe de acompanhar também as nossas entrevistas com especialistas e personalidades. Um grande abraço a todos e até breve.